Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4. Estava procurando um texto na carta de João, dizendo: filhinho, já é a última hora. Mas aí de repente me deparo com este texto que também fala que o fim de todas as coisas está próximo. Glória a Deus por isso, é sinal que a nossa redenção se aproxima. Amém? Muitas pessoas têm medo da volta de Cristo. 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 7. Algumas pessoas têm temor da vinda de Cristo. Isso é um sinal de que precisa haver um preparo, né? Precisa novamente rever os conceitos, os valores, regressar, né, ao caminho da conversão ao Evangelho. E essa consciência de que em Cristo eu sou justificado, é preciso todo dia tê-la. Aí a vinda de Cristo será algo assim que arderá no coração, né? Com amor e com expectativa, não com medo. Então vamos lá? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 7, nos diz assim a palavra do Senhor: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Então, os dons que recebemos não é para mim. Os dons que recebemos é para o outro, é para a edificação do próximo. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, ou seja, faça de verdade, né, com todo empenho. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. A vinda de Jesus se aproxima. E nós temos aprendido que quanto mais percebemos que os dias se aproximam, ainda mais precisamos procurar estarmos como igreja, amando uns aos outros. Foi até a palavra que o Senhor nos deu no domingo, né? Congregarmos, não deixarmos de congregar quando nós vemos que os dias se aproximam, né? Que a vinda de Cristo se aproxima. Porque enquanto estamos aqui, estamos fortalecendo uns aos outros em amor. Amém? A gente não pode agora estar dando abraços, né? Mas a gente pode estar orando pelo outro, falando um com o outro, porque os dias se aproximam. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar esta noite. Eu não sei como foi a sua semana, mas eu sei que você tem motivo para agradecer. Amém? Nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado diário, pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de encerrar nossa semana na tua casa, te adorando, cantando louvores. Deus, nós queremos desde já oferecer a ti, ó Pai, o nosso culto. Pai, que o levantar das nossas mãos seja sincero, que seja uma oferta santa a Ti, agradável a Ti. Que o entoar, ó Pai, de louvores que sair da nossa boca não saia simplesmente dos nossos lábios, mas saia do nosso coração. Que possamos Te honrar em espírito e em verdade, Te adorar de todo o nosso coração. Deus, se há cansaço físico, mental, espiritual, entra agora o Espírito Santo em ação, porque é somente o Senhor que tem o poder de curar, é somente o Senhor, o Espírito Santo, que tem o poder de renovar, de alegrar a nossa alma, de consolar. Espírito Santo, nós estamos aqui para declarar que dependemos de Ti, Jesus, dependemos de Ti para estar de pé,
Nos ensina, Espírito Santo. Fique à vontade neste lugar. Estabelece o teu trono hoje aqui. Renova-nos, Senhor, para a tua glória. Porque queremos sair daqui mais preparados, mais firmados, mais renovados, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor muito em breve voltará. Então adorna-nos, Senhor, como noiva. Adorna-nos, Senhor amado, como igreja amada e ataviada pelo Senhor. Prepara-nos, Espírito Santo, para o encontro com o noivo. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Em Espírito, cante. Em verdade, te adoramos. Te adoramos. Em Espírito, fala pra Ele esta noite. Em verdade, te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregue-se. Te entregamos o nosso viver. Você pode cantar. Rei dos reis, tu és e Senhor, te entregamos o nosso viver. Vai te adorar, ó Rei dos reis, pois eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui amor. Erga essas mãos e diga: queremos o teu nome engrandecer. Adoro o nome de Jesus e agradecer-te por quanto em nossas vidas confiamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por quanto em nossas vidas confiamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Porque grande és tu, maravilhas faz. Deixa eu ouvir a tua voz. Não há outro igual. Reconheça a sua grandeza. Não há outro igual. Diga mais uma vez. Porque grande é tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória, aleluia, de louvores. Levante as suas mãos e diga: te adoramos. Cante mais uma vez. Digno de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual
Você pode dizer: grandioso és tu, grandioso és tu. De nós ele não virá. Canta-te, Senhor. Eu te amo, Jesus. Grandioso és tu.
faz. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos, pois santo és o Deus eterno, sobre toda a terra e o céu. Queremos o Teu nome e agradecer-Te por todas em nossas vidas. Confiamos em Teu livre favor, pois santo és o Deus eterno, sobre toda a terra e o céu. Aleluia, em adoração, Te louvamos, Jesus. Eu me rendo a Ti. Você pode se entregar a Ele, porque Tu és como o rio, Tu és, Senhor. Eu sei, um rio de águas vivas. Você pode pedir, Flua, Senhor, dentro de mim, dentro de mim. Você pode pedir ao manancial. És manancial, aleluia, fonte inesgotável. Oh, amigo Espírito Santo, traz vida ao coração. Como Ele Davi, quero Te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Oh, da boca, dignas de louvor. Tu és digno, és majestade santa. O meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Como Rei Davi, cante mais uma vez, fala pra Ele: eu quero Te louvar, quero Te louvar. A minha alma canta, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Eu me rendo a Ti, dignas de louvor. Você pode reconhecer e dizer: Tu és a majestade santa. O meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. O meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Aplauda, mamãe, aplauda. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. O Senhor está neste lugar, amém? Como é bom poder louvar ao Senhor. A minha alma canta ao Senhor, a sua alma está cantando para o Senhor, amém? Neste momento você continuará adorando ao Senhor, só que através da sua fidelidade, através do seu ato de dizimar e ofertar a casa do Senhor. Por isso eu quero convidar você, mesmo assentado, como você está, a estender suas mãos para cá em direção ao gasofilas e apresentar ao Senhor a sua fidelidade, a sua oferta, apresentar ao Senhor o seu dízimo
e consagrar ao Senhor tudo aquilo que Ele lhe entrega às suas mãos. A palavra do Senhor nos diz que tudo pertence a Ele, mas nós somos mordomos que administramos uma parte daquilo que Ele nos dá. Por isso, agradeça a Ele pelo pão de cada dia, pela provisão, e consagra ao Senhor a sua fidelidade, as suas finanças, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor está aqui. Queremos te apresentar, Senhor amado, a tua igreja, a área financeira da tua igreja, ó Pai, que as famílias deste lugar, ó Deus amado, venham testemunhar dos feitos do Senhor. Deus, a tua palavra diz que nós podemos fazer prova do Senhor quando nós apresentamos a Ti, ó Pai, a nossa fidelidade, o nosso dízimo, a nossa oferta. Por isso, ó Deus, surpreenda a Tua igreja em dias, ó Pai amado, difíceis, ó Pai, que o Teu povo, ó Pai, venha ter, ó Pai, em fartura para dar e emprestar, que a dispensa seja cheia, que as contas sejam pagas. Deus, Tu és o nosso Pai, aquele que provê o pão nosso de cada dia. Por isso, Senhor amado, surpreenda a Tua noiva. É o que eu te peço neste momento. E já consagra a Ti, ó Pai, aquilo que será entregue na Tua casa nesse dia, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Você tem liberdade de sair do seu lugar com alegria para dizimar e ofertar a casa do Senhor. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Cante. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim, Jesus, põe em mim teu coração. Eu reconheço, porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, eu necessito mais de Ti, necessita mais de Ti. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. É bom saber que todos estão bem e cultuando ao Senhor, glorificando o seu santo nome. Irmãos, eu quero reforçar aqui alguns avisos, entre eles sobre o nosso cuidado que tem que ser permanente com a nossa saúde em si, né? Principalmente agora neste momento onde requer não só consciência, mas também requer que obedecemos, né, as autoridades para tomarmos os cuidados necessários, né, com a higienização, o distanciamento, e também o pessoal que se enquadra no grupo de risco, né, ficar em casa, os que estão também gripados, ficarem em casa, nas suas casas por enquanto, como também usar as máscaras. Então, dentro do templo é necessário usarmos máscaras. Eu sei que é um pouco incômodo, principalmente na hora do louvor, mas é necessário que todos estejam de máscaras para a gente não ter nenhum problema. Como eu falei, né? O primeiro passo é conscientização. Nós fazemos o certo não porque o errado nos traz punição, porque somos seres conscientes. Então, essa tem que ser a premissa nossa, mas também levando em conta, em consideração que a fiscalização ela já começou em algumas igrejas e poderemos ser surpreendidos também aqui na nossa igreja. Então lá atrás tem, né, o aviso fixado lá na porta, lá embaixo também nos banheiros, onde
de trânsito, né? Onde é utilizado, embaixo está com os avisos necessários, também ali na porta tem os avisos ali. Então se faz necessário colocarmos as máscaras para poder a gente não ser surpreendido, como eu disse aí, por nenhuma situação desagradável. Essa semana houve um novo decreto municipal da saúde e quase que as igrejas também foram, né, impedidas novamente de realizar os seus cultos. Mas, graças a Deus, né, tudo correu bem, e o pedido que foi feito para nós é que redobremos os cuidados e sempre falemos desses cuidados necessários aí. Então eu convido a todos para que se enquadrem aí, para a gente não ter nenhum problema. Amém? Glória a Deus. Os que estão nos assistindo em casa também, que Deus abençoe a sua vida. Os que estão nos assistindo agora e que posteriormente também irão nos assistir, que Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Não é para nós aqui um texto desconhecido, mas é claro que todas as vezes que temos a oportunidade de lermos a palavra do Senhor, Deus fala conosco. Marcos capítulo 7, eu não sei se tem como projetar aqui depois, Mateus capítulo 15, versículo 21, que é a mesma história, mesmo fato, porém contendo algumas informações que aqui no Evangelho de Marcos não tem. Lembrando sempre que cada evangelho tem ali a sua característica do seu autor, naquilo que talvez mais impactou, ele fez questão de registrar. Na verdade, não há nenhuma discrepância, há uma concordância, porém, claro que obedecendo aí a peculiaridade de cada um, ou seja, naquilo que mais marcou na vida do evangelista, ele fez questão de relatar. E assim se faz necessário olharmos sempre a mesma história, né, nos outros evangelhos, para você ter uma gama de informação ainda melhor, né, da clareza aqui do texto. Capítulo 7 do Evangelho de Marcos, no versículo de número 24. Todo mundo achou? Amém? Podem ficar assentados como todos estão. Diz assim: olha, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Mateus capítulo 15 vai estar sendo projetado aqui. Para evitar de virar, eu quero ler na minha Bíblia mesmo, versículo 21. Pode pagar a luz se precisar. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi,
misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Glória a Deus. Vamos orar, feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos diante da Tua presença para ouvir o Senhor falar conosco. O Senhor tem a palavra a qual a nossa alma necessita nesta noite. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha ter total liberdade e venha aplicar a Tua palavra em cada coração, em nome de Jesus. Dos que estão aqui presentes, dos que estão nos acompanhando, Deus, por essa live. Que o Senhor os alcance na mesma proporção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse, irmãos, este texto tem muito a nos ensinar, apesar de ser uma história um pouco curta, mas tem alguns ensinamentos aqui de extrema relevância para a nossa vida. Jesus, ele sai de Cafarnaum, aproximadamente quase 50 quilômetros, e vai para essa região de Tiro e Sidom. A verdade é que na região de Galileia, alguns já queriam também se opor a Jesus, e também ele queria ter um momento separado com os seus discípulos para poder estar ensinando para eles. E de repente ele está cansado dessa viagem, dessa jornada, porque ele já vem em uma crescente, caminhando, outrora, dentro do barco, atravessando para o outro lado. De fato que isso traz, e trouxe para Jesus um certo cansaço, e ele entra aqui nesta região e pede para que ninguém o incomodasse. Ele não queria ser incomodado por ninguém, como nós lemos aqui no texto. Olha, e não queria que ninguém o soubesse. Sabe aquele dia que você está assim: olha, eu não estou para ninguém. É muito comum a gente pensar assim, devido realmente ao estresse do dia, ao cansaço. Enfim, todos nós somos sujeitos a isso e passamos por isso. E aqui não era diferente com Jesus. Era um dia exausto, ele queria estar ali se recobrando mesmo as suas forças, as suas energias, e ele não queria ser incomodado, não queria atender ninguém. Não sabemos como, mas essa mulher ouviu falar de Jesus. Essa mulher não era judia. Essa mulher, como o texto aqui de Marcos nos fala, era grega. Essa mulher ouviu falar dele, dos seus feitos, e ela decidiu invadir a privacidade de Jesus. E o interessante, irmãos, é que o texto nos diz que, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Ele não conseguiu ocultar-se. Em outras versões diz assim. Imagina só a própria teologia agora entrando em parafuso, em contradição, porque o texto fala de algo que Deus foi impossibilitado de fazer. Deus é Deus e Ele pode todas as coisas, mas aqui não pôde ocultar-se. Por quê? Diante de uma necessidade, irmãos, de um ser humano, diante de uma necessidade de uma mulher que estava desesperada,
porque tinha uma filha que estava sendo atormentada por demônios, e essa filha, ela estava endemoniada, e essa mulher resolveu tomar uma atitude, resolveu ir atrás daquilo pelo qual ela passou a acreditar, somente de ouvir falar de Jesus, e ela rompeu com tudo, e ela foi decidida a encontrar com ele, falar com ele, passando por cima de qualquer coisa, por cima de qualquer situação. O negócio foi tão mais do que você pensa, que os discípulos chegaram a dizer assim para Jesus: Jesus, atende logo e manda essa mulher embora. Não estão aguentando mais essa mulher atrás de nós, gritando, chorando, pedindo. Não era nem pelo fato de se compadecer com a necessidade dela, não. Os discípulos já estavam assim, eu já não aguento mais dessa mulher atrás, clamando, pedindo: Jesus, despega, manda embora, faça alguma coisa. Talvez você nunca, graças a Deus, teve essa triste oportunidade de ter um filho endemoniado, mas você sabe como que fica e como que procede uma pessoa que está possessa por um espírito imundo, e não é bonito, não é bacana de se ver, é algo horrível, e que traz também alguns danos físicos, sem contar que não é nada agradável diante da vizinhança, diante de todo mundo, porque a pessoa ela fica de uma certa forma incontrolável, e sem ter quem expulsar, sem ter quem fazer nada, seria algo terrível, seria um quadro extremamente desesperador. E essa mulher, vendo isto, vendo a sua filha, você que é mãe, os pais que estão aqui presentes, sabe que por muitas vezes o pai tira o que tem para dar para os filhos e não quer ver os filhos sofrendo. E aqui era o quadro dessa mulher, uma filha endemoniada dentro de casa, possivelmente quebrando tudo dentro de casa, porque é assim que acontece. E ela desesperadamente, ela decidiu encontrar com Jesus, e ela fez algo que impossibilitou Deus, na pessoa de Jesus, de ficar oculto naquele local, naquele ambiente. Ele não pôde ocultar-se diante da necessidade de uma mulher que não era nem judia. Para você entender que Deus, ele se compadece do ser humano, ele se compadece de você, ele vê, ele sabe a sua necessidade, as suas dores, ele sabe aonde você precisa de um toque. Ele não pode se ocultar diante de uma necessidade como essa aqui. E é claro que o decorrer do texto nos mostra por que ele não pode se ocultar, não diante de uma mulher qualquer, mas diante de uma mulher extraordinária como essa mulher. Porque ela chega diante de Jesus e ela pede para Jesus, apresenta para ele a sua demanda, a sua necessidade. Jesus usa um provérbio comum naquela época, e ela utiliza daquele próprio provérbio que Jesus usou, usando outro provérbio, e assim causa espanto em Jesus. Dá para você entender que ela causou, mulher, em algumas versões diz assim, mulher, grande é a sua fé. Causou espanto naquele que tem conhecimento de todas as coisas. E aí ela disse assim no versículo 27, ele disse assim, melhor dizendo: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo em outras palavras: olha, eu vim para os judeus, deixe que primeiro eu leve o evangelho aos judeus, para depois levar para os que não são judeus. Primeiro é necessário que eles se fartem,
para depois atender os outros. E essa mulher, mesmo ouvindo este provérbio, mesmo ouvindo Jesus dizer para ela assim: olha, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mesmo ouvindo isso de Jesus, essa mulher extremamente humilde, extremamente, olha, as mãos, e ela disse sim, sim, Senhor. A primeira referência da palavra Senhor no Evangelho de Marcos, primeira, ela reconhecendo essa mulher, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos, eu me coloco na posição que você me colocou. Até os cachorrinhos se fartam. Até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela não ficou com aquele espírito de autocomiseração, sabe? Que a necessidade dela era maior do que o orgulho pessoal. A necessidade dela era maior do que o que eles vão pensar de mim se eu me humilhar a este ponto. Porque tem muitas pessoas que, mesmo precisando, o nariz está aqui em cima ainda, o orgulho é altivo, mesmo precisando, quer ainda manter a pose. Não, ele não podia ter falado isso comigo. De forma alguma. Eu vim sair de longe e cheguei aqui, e ele falou desta forma comigo, me comparando com uma cadela, com um cachorro. Não pode falar isso comigo. Tem pessoas que são assim. São as mesmas que depois se voltam contra Deus, dizendo que Deus não é Deus. Se revoltam contra Deus, porque que Deus permitiu que isso acontecesse comigo. É muito comum de ouvir isso. Ou seja, com o outro pode, comigo não. Por que aconteceu comigo? É a pergunta mais egoísta que existe. Por que isso aconteceu comigo? Sinal que com o outro pode, comigo não. São as pessoas que se voltam contra Deus e nessa arrogância. Agora essa mulher não. Versículo 28 diz: sim, Senhor. Ela chamando ele de Senhor. Eu reconheço que não sou merecedor. Eu reconheço que eu não faço parte desse primeiro escalão, porque eu sei que, olha, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. É como a criança, quando vai comer na mesa, sempre cai farelos para o chão. Não é assim que nem criança sabe, comida cai. Ela está dizendo: olha, eu sei que debaixo da mesa come as crianças, come das migalhas das crianças, dos cachorrinhos. Eu me coloco, eu me submeto a esta posição. Eu reconheço. Agora eu sei que debaixo desta mesa ainda os cachorros se alimentam. Aí Jesus disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Entendeu que não foi a fala de Jesus que provocou o milagre na vida dela, mas foi a ação dela, a resposta dela. Às vezes nós buscamos de Deus uma palavra, e às vezes não é a palavra que vai vir de Deus para nós que vai trazer o milagre, é a palavra que sai do coração para Deus é que vai mover Deus. Porque aqui não foi meras palavras, aqui foi o que ela cria. As palavras só traduziam aquilo que estava no seu coração, a fé que estava no seu coração, a humildade. Uma pessoa que se coloca neste lugar de quebrantamento, Deus não pode se ocultar, Deus não pode não realizar. Quem se coloca nessa posição aqui, de uma pessoa quebrantada e humilde, que reconhece a sua miséria, coloca impossibilidades para Deus, porque Ele não pode se ocultar diante de tanta fé, diante de tanta humildade, diante de tanto
quebrantamento aos seus pés, ele não pode se ocupar. O que fez Jesus espantar com essa mulher, em segundo lugar, foi o fato de ela ter uma percepção muito maior do que a dos judeus. Porque enquanto Jesus veio para os judeus e estes estavam rejeitando Jesus, rejeitando o pão sobre a mesa, ela estava dizendo: olha, eu não preciso do pão sobre a mesa, eu não preciso do todo, eu preciso só das migalhas, porque um pouquinho de migalha da graça eu sei que é suficiente para mudar a minha vida, para mudar a minha história, para transformar a minha vida. Enquanto os judeus não estavam valorizando o pão inteiro sobre a mesa, ela estava dizendo: eu creio que até o farélzinho mais sendo do Senhor de graça na minha vida é o suficiente para mudar este mundo. É por isso que Jesus disse: ó, mulher, o que é isso? É como a questão toda é como nós entendemos, irmãos, o Evangelho. Aqui essa mulher só ouviu falar, não fazia parte grega, sírio-fenícia, de uma região dos gentios. A comparação que Jesus fez, segundo alguns também estudiosos, sobre sendo cachorro, dizem que porque cachorro come qualquer comida, é diferente, come coisas impuras, não importa. O importante é que ela não contestou a fala de Jesus. A necessidade dela era maior do que o seu orgulho. E ela se colocou na posição a qual o próprio Jesus tinha dito para ela. Eu acredito muito mais nesse provérbio, que era comum esse tipo de fala, quando as coisas eram invertidas, quando as lógicas eram invertidas, esse ditado era falado. E ela entende isso claramente e usa daquilo que Jesus falou, para poder se colocar naquela posição e causar este espanto no coração de Jesus. Eu só quero um pouquinho daquilo que cai, daquilo que sobra, daquilo que não faz diferença, daquilo que vai ser desperdiçado por não ter consciência. Eu quero só esse pouquinho, porque com este pouquinho na minha vida, tudo vai mudar, tudo vai ser transformado. É só isso que eu quero. Deu para entender que a diferença, que existe diferença naqueles que recebem milagres e daqueles que não recebem? O problema não está em Deus, o problema não está no Evangelho, o problema não está no pastor, o problema está na pessoa que não sabe como chegar diante do autor da vida, que não sabe entender, que não sabe interpretar, que as suas palavras são belas, mas muitas vezes ocas e vazias, porque não carregam o amor, não carregam a graça, não carregam a fé, as palavras não traduzem o sentimento verdadeiro, se é que às vezes tem esse sentimento, porque aqui não, aqui foram palavras para identificar o que estava dentro do coração desta mulher. Sim, Senhor. Você não vai ver no Evangelho de Marcos essa referência de Senhor, porque aqui é a única ocasião desse Evangelho que Jesus é chamado de Senhor. Evangelho de Marcos, a única ocasião que Jesus é chamado de Senhor foi por essa mulher, pela qual Jesus a priori não veio para ela, para o seu povo. Veio primeiro para os judeus, depois sim, mas ela entendeu que o que vier, ou o que viesse de Jesus para ela, mesmo sendo pouco aos olhos humanos, era tudo. Era tudo. É o que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de ter uma fé como essa mulher que teve.
de saber entender, de reconhecer. Não é o muito falar, de ouvir falar, não. Ela ouviu falar de uma certa forma e disse: eu vou conseguir, eu vou. Não vai ter obstáculos que vai me impedir de ir aonde Jesus está. Não vai ter obstáculo que vai me impedir de ir naquele culto. Eu vou. Eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou pedir até ser atendido. Eu não vou desistir. Se você olhar os milagres que aconteceram aqui, que estão narrados na palavra, todos eles foram porque as pessoas não desistiram. Insistiram, mesmo contra tudo, contra todos. Não desistiram. Mesmo contra que os discípulos que estavam ali cercando Jesus, meio que neste momento como sendo guarda-costas de Jesus, dizendo: olha, não dá. Não dá, mande ela embora logo, libere logo, porque não está aguentando mais. Ela decidiu invadir a privacidade de Deus na pessoa de Jesus. De uma certa forma, não sabemos como, mas a sua fé era tão grande, que ela decidiu que teria uma audiência com Jesus e seria atendida. Pode vir o que vier, eu vou escutar, seja o que for, mas eu vou receber a minha bênção, a minha vitória em nome de Jesus. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, Jesus disse no versículo 29, por causa desta resposta, olha a resposta dela, o milagre dela, o milagre que ela recebeu estava tudo nela e não em Jesus, na ação dela. Você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Olha, ela foi para a sua casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixaram. Não precisou e não precisa de Jesus sair de um lugar para ir para o outro para o milagre acontecer, não. Poder, todo poder pertence a Ele. Uma só palavra dele, tudo se desfaz. Uma só palavra dele, tudo muda. Essa mulher, ao chegar em casa, encontrou a sua filha agora normal, deitada sobre a cama, porque Jesus liberou uma palavra de vitória sobre a vida dela. Por causa desta resposta, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Enquanto muitos estão ensinando aí que precisa de contato, precisa de ter alguma coisa para encostar, para poder pegar, porque senão o milagre não acontece. A Bíblia diz o contrário. Precisa você aprender como essa mulher aqui, se colocar nessa posição de quebrantamento, de humildade, de reconhecimento, reconhecer quem Jesus realmente é e o seu poder, que excede espaço físico, tempo, excede tudo, é uma só palavra de Jesus. Que aquilo que você está buscando há anos pode acontecer agora. Pode acontecer agora. Uma só palavra de Jesus. Os papéis que estão por baixo podem vir para cima. Porque Ele tem o poder, Ele tem o controle de tudo. O seu filho ou sua filha que você acha que não tem mais jeito, uma só palavra de Jesus pode mudar agora. Você pode chegar em casa e encontrar o seu filho, sua filha, o esposo, a esposa transformados. Agora entende que não é simplesmente a vontade de Jesus, mas é a sua atitude. É você se colocar neste lugar de quebrantamento, neste lugar de humildade, porque neste lugar aqui há provisão, há milagres em nome de Jesus. Coloca de pé. Eu não me canso de aprender com essa mulher. Todas as vezes que eu leio este texto, meu coração se renova. Se renova.
não é de muito. Você precisa de algo que vem de Deus. E valorizar aquilo que vem de Deus para a sua vida. Quantas pessoas que não valorizam aquilo que Deus faz na vida, aquilo que Deus fala. Pode ser que não seja daquele jeito como você talvez queria, ou talvez viu Deus fazendo na vida do outro, mas se vem de Deus para você, tem que ser tudo. Porque é tudo. É tudo. É uma palavra, é uma canção. Não importa se foi o momento pelo qual, aonde você sentiu Deus falando diretamente com você, querido. Sabe de uma coisa? Aquilo que você ouviu de Deus produzirá vida no seu coração, vida ao seu redor, vai mudar a sua realidade, porque vem dele. Não é a quantidade, irmãos, é de onde vem. Porque tem muita gente dizendo que está recebendo muita coisa, mas não sabe de onde que vem. Não é a quantidade daquilo que eu recebo, é exatamente o que eu recebo, de quem eu recebo. Ela entendeu que só as migalhas já é suficiente para mudar este mundo inteiro. Só as migalhas da graça já é suficiente para mudar todo este planeta. Ela entendeu isso e o povo judeu não entendeu. Mesmo recebendo todo o pão, tudo que estava sobre a mesa, não entendeu. E ela, os farelos, eu já sei que serão para mudar a minha história. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Quem sabe você hoje veio com muitas questões na sua mente, ou algumas indagações em relação ao agir de Deus, ou por que Deus não faz assim na vida, o outro não faz na minha, não sei. Eu só sei que a maneira como eu chego diante de Deus, a maneira como eu me porto diante de Deus, é que atrai o favor de Deus, a graça de Deus sobre a minha vida. E é o que Deus está nos ensinando aqui nesta noite. Este lugar de quebrantamento, este lugar de humildade, neste lugar não falta milagres, neste lugar não falta provisão, neste lugar sempre tem uma resposta, neste lugar não tem demônios que fiquem de pé, neste lugar que ele não tem autoridade nessa terra, não tem nada que impeça o agir de Deus, mas é neste lugar de quebrantamento, de humildade, reconhecendo quem você é, reconhecendo quem Deus é, enaltecendo, se humilhando. É neste lugar que vai vir a provisão de Deus para a sua casa, a resposta que tanto você espera. É neste lugar, e não no coração altivo, não neste lugar aonde tudo que o outro fala tem que ficar medindo as palavras, porque senão te ofende. Muitas pessoas que estão caminhando assim, tudo que o outro fala, até o bem que o outro faz, mas como a alma está tão doente, não consegue entender como bem, como sendo bom, e aí se ofende. Melindrosos. Deus não nos fez assim, querido. Deus não nos fez assim. Entenda que o nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele sabe como agir, Ele sabe como fazer. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, foi lida, ministrada. O Senhor falou conosco, falou comigo, ó Deus, em nome de Jesus. Possamos, ó Pai, aprender, ó Deus, como nos portar, como chegarmos diante do Senhor, ó Deus, que possamos, ó Deus, entender, ó Deus, como essa mulher aqui um dia fez, ó Pai, não é o muito, mas é de onde vem, não é, ó Deus, a quantidade, ó Pai, mas é, ó Deus, entender que o que vem é suficiente para suprir todas as necessidades, é suficiente para mudar a minha vida, mudar a minha história, para trazer paz, para trazer libertação. O que vem de Ti, ó Deus, mesmo sendo pouco aos olhos dos homens, ó Deus, mas se torna tudo, ó Pai, porque veio do Senhor. Ó Espírito Santo, nos ensina, ó Pai, a ter
ó Deus, este ânimo, ó Pai, essa capacidade de não desistir, de prosseguir, de romper, ó Deus, com as barreiras, de romper, ó Deus, com as dificuldades, ó Deus, de chegar diante do Senhor a ponto, ó Pai, de colocar impossibilidades, ó Deus, para o Senhor. Como o texto nos diz, ó Pai, que o Senhor não pôde se ocultar, porque o Senhor não se oculta diante de um coração quebrantado e contrito. O Senhor não rejeita esta oração, o Senhor não rejeita este clamor, o Senhor atende, porque o Senhor não pode se ocultar diante de verdades, diante de sinceridades, ó Deus. Ó Espírito Santo, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és fiel, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja libertação, ó Deus, nas mentes, nos corações aqui, ó Deus, presentes, ó Deus, dos que estão em casa, Pai, que o Senhor alcance, ó Deus, a família, ó Pai, dos Teus filhos, em nome de Jesus. Que aquilo, ó Pai, que a Tua igreja tem buscado, clamado diante do Senhor, ó Deus, que hoje venha ser, ó Deus, a noite da resposta, a noite do milagre, ó Deus, da provisão, ó Pai, em cada vida, em nome de Jesus. Renova as forças, ó Pai, renova, ó Deus, a fé da Tua igreja, a esperança, ó Pai, para que os Teus filhos continuem, ó Deus, marchando, mesmo diante das dificuldades, ó Deus, não venham, ó Pai, desistir, ó Deus, mas venham prosseguir, ó Pai, sabendo que o Senhor, ó Deus, é aquele que atende, é aquele que quando, ó Pai, um filho, um servo bate a porta se abre, porque o Senhor não se oculta, não se omite, ó Pai, quando, ó Deus, há um quebrantado, há um humilde, pedindo, clamando, intercedendo, o Senhor vem ao socorro em nome de Jesus. O Senhor, ó Deus, nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Domingo pela manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical, e à noite, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Estende as suas mãos. O grande amor do nosso Deus e Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, as manifestações do Espírito Santo de Deus, reina em cada vida, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.